Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e também pelo Spotify e faz a sua inscrição. E ainda chegando ao Brasil e à TV 247, também à TVT São Paulo e retransmissoras e ao portal Congresso em Foco. No programa de hoje, aqui em Brasília, vamos conversar com o professor Roberto Goulart Menezes. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB, e conosco vai falar a respeito de reflexos e impactos possíveis em relação à eleição, a volta, mais uma eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Para o mundo, que impactos isso pode ocasionar e também olhando para o próprio Brasil. Seja bem-vindo, professor Roberto, ao nosso Espaço Cidadão. Um prazer, Robson, falar com você e com toda a sua audiência. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu inicio a nossa entrevista tentando medir um pouco as expectativas que o senhor tinha antes da eleição. Dava para perceber, que, de fato, nós teríamos a eleição do Donald Trump, a volta dele ao poder depois de tudo o que aconteceu? A eleição nos Estados Unidos, claro, nesses últimos meses, nós tivemos a troca, da candidata, entrou a Kamala Harris no lugar do Joe Biden, e isso ficou com uma interrogação se com menos de 4 meses de campanha ela conseguiria fazer, enfim, se apresentar para o público, o eleitor como um todo, de tal modo que ela pudesse aí angariar mais apoio. E o que nós vimos foi que nos últimos 2 meses, antes das eleições, as pesquisas de opinião nos Estados Unidos, encomendada pelos principais jornais, por canais, grandes redes de televisão nos Estados Unidos, sobretudo, mostravam um empate praticamente técnico entre os dois, e na semana anterior à pesquisa, as pesquisas, melhor dizendo, anterior à eleição, mostrava inclusive que a Kamala Harris estava com vantagem dos 7 estados pêndulos, ela estava com vantagem em 5. Então mostrava que tudo parecia encaminhar para uma eleição voto a voto. Em relação à biografia do próprio Trump, desde que ele deixou as eleições, a presidência em janeiro de 2021, nós vimos que ele passou a aparecer no noticiário de forma muito negativa, ou seja, os seus processos, aqueles processos por tentativa de reverter o resultado eleitoral na Geórgia em 2020, a insurreição que ele instigou, estimulou em janeiro, 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, inclusive com 5 pessoas mortas ali na invasão ao Congresso, e depois, então, foi condenado, em um dos processos já foi condenado. Então, tudo parecia crer também que isso iria pesar negativamente para sua campanha, mas parece que não. Inclusive, os dados mostram que ele teve 8% dos votos da população negra em 2020, agora teve 16%. Ele teve 35% do voto dos latinos / hispânicos na eleição anterior e agora teve 42%. Então, ou seja, ele cresceu no eleitorado negro, no eleitorado latino, e cresceu em outras frações do eleitorado também, o que chama muito a atenção. E ele está vencendo, como nós vimos, com uma margem significativa de votos até esse momento. Quando nós estamos gravando, 84% dos votos já foram apurados, e Ele já é presidente eleito dos Estados Unidos, mais uma vez, porém, diferente do Brasil, que no mesmo dia, em poucas horas, você tem um resultado final. Nos Estados Unidos levam dias, aconteceu situações de levar mais de mês para você ter o resultado final, mas hoje ele já está eleito de acordo com os votos obtidos. Sim, já está eleito, e a eleição caminha para a contagem final dos votos, e não só está eleito para a presidência da República, Robson, mas ele conseguiu também, ele e o seu partido, claro, conseguiu a maioria no Senado, já estão com 52 senadores. Dos republicanos, são um total de 100 senadores, sendo que o vice-presidente dos Estados Unidos preside o Senado.
Então eles têm 53 votos. Tem um voto de Minerva ele, né? Mas tecnicamente eles têm 53 votos já nesse momento, dos 100. Dos 100 mais um, né? 101. E na Câmara dos Deputados também, ele já, tudo leva a crer que eles vão obter a maioria, está faltando apenas 12 assentos por republicanos para eles passarem até a maioria, né, que são 438 deputados. Então eles já, enfim, a metade desse número, né, eles já estão perto de alcançar, e com isso, então, o presidente Donald Trump terá muita força e tudo leva a crer mais facilidade para aprovar boa parte dos seus projetos, ou seja, propostas eleitorais que agora vão ser convertidas, creio eu, em projetos. Vamos aguardar, né? E eu tive a oportunidade de contato na Universidade de São Paulo com o professor americano Steven Levitsky, né, que junto com o Ziblatt escreveram aquele livro Como as Democracias Morrem e também Como Salvar as Democracias. E na ocasião, né, de uma palestra que ele estava fazendo, né, um questionamento importante ele acabou respondendo, que dizia respeito sobre diferenças entre o caso do Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump, na ocasião, ainda não candidato e não eleito à presidência dos Estados Unidos. Quando se comparava o 6 de janeiro nos Estados Unidos com o 8 de janeiro no Brasil. Né, e ele falou de que uma das grandes diferenças é que o Brasil soube colocar um freio e punir com mais rigor, como deveria ser no caso do nosso país. Hoje você tem o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, apesar de criar expectativas de que por causa da eleição de Trump ele voltará a ser elegível, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por outro lado, nos Estados Unidos você viu exatamente o contrário, né? Trump seguiu ileso em relação a tudo que aconteceu, tendo ele adotado posturas mais agressivas até do que o próprio Bolsonaro na ocasião, né? E acabou ficando livre de todos os processos, e está aí o resultado, né? No caso do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi condenado por conta de ter convocado uma reunião com cerca de 50 embaixadores, à época, né, ainda, em meados de 2022, claro, quando estava na presidência da República, e naquele momento ele proferiu uma série de mentiras, né, divulgou mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre a possibilidade de fraude, tentou desacreditar as instituições, né, do processo eleitoral brasileiro, o próprio sistema, né, de votação no Brasil. Conjunto de ataques explícitos à democracia. A democracia. Isso fazia parte de um conjunto maior de ataques. Inclusive ele já havia, né, enfim, declarado que o único resultado possível das eleições, né, de outubro de 2022 teria que ser a sua vitória. Nenhum outro resultado seria aceito. Vale lembrar que até hoje ele não reconheceu a vitória do presidente Lula. Né? A mesma coisa ele fez com o presidente Biden, mas que no caso dos Estados Unidos foi praticamente às vésperas, né, do Biden tomar posse, em 20 de janeiro de 2021, que ele então acabou enviando lá, enfim, protocolarmente alguma comunicação, né, oficial. Mas os Estados Unidos sabem que o ex-presidente Jair Bolsonaro então estava naquela lista de presidentes que colocou em questão também o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Então, eu acho que, embora tendo, enfim, a concordar em partes com que os casos são muito diferentes, eu vejo que a estratégia é a mesma. Então, a estratégia da extrema-direita nos Estados Unidos vem cada vez mais estreitando laços com a extrema-direita no Brasil e em outras partes da América Latina. Há uma extrema-direita internacional absolutamente articulada. Ela vai se articulando. Ela tem se articulado. Nós vemos que a quantidade de visitas, por exemplo, que as principais lideranças da extrema-direita no Brasil têm feito a outros países da nossa região, até mesmo países, por exemplo, como o México, que não tem uma extrema-direita expressiva politicamente e articulada, mas eles estão, claro, também tem o México, certamente está no horizonte deles, dado o tamanho, a importância do México politicamente na nossa região, que vem também tentando ali desenvolver, enfim, apoio político, né? Ou seja, promover os seus apoiadores locais.
Agora é importante também a gente voltar só um pouquinho no tempo, porque a extrema-direita ela não começou a se conformar nos últimos 10, 15 anos. A extrema-direita nos Estados Unidos ela ganhou um grande impulso com o ex-presidente Ronald Reagan, que ficou de 81 até 89 no poder. Então, quando a gente lê trabalhos, por exemplo, do Luiz Mayra, é um pesquisador, né, chileno que viveu muito tempo no México, ajudou a fundar o Centro de Investigação e Desenvolvimento no México e que desenvolveu também esse campo de estudos, né, sobre os Estados Unidos lá no México, deu uma contribuição importante. Ele tem trabalhos já naquele momento, nos anos 80, claro, que mostrava como que o governo Reagan, enfim, vinha desenvolvendo uma estratégia para conseguir incutir mais, enfim, em determinados países da América Latina, especialmente, por exemplo, o Brasil, valores da extrema-direita, não é só do conservadorismo. Tanto que naquele momento o Reagan passa, ele, enfim, e os seus assistentes mais próximos passam a ser designados como neocons, né, os novos conservadores, neocons. E esse movimento dentro do Partido Republicano, ele deságua em 2016 É resgatado por Trump. É resgatado por Trump, e hoje nós vemos um Partido Republicano dos Estados Unidos hegemonizado pelo o Trump, extremismo, né? O extremismo e capturado, né, em favor dessa agenda da extrema-direita. Professor Roberto Goulart, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, eu gostaria de saber, dentro do que o senhor falou agora, que comparações nós podemos fazer? O que é que há de semelhança e de diferença entre a extrema-direita dos anos 80 com o Ronald Reagan e a extrema-direita dos dias atuais, né? Olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brasil, cada um também tem, nessa análise comparada, as suas diferenças, mas há algo que dá para se ressaltar, que ressurge também com Trump em relação à extrema-direita, de acordo com o que existia na década de 80? A direita radical ela costuma ser definida pelo fato de que ela tensiona a democracia, tensiona as instituições democráticas, mas não tem no horizonte a ruptura com ela. E a extrema-direita parte do ponto de que ela vai romper com a democracia. Então, quando o Trump se apresenta nos Estados Unidos, já em 2016, claro, sai vitorioso das eleições, naquele momento, a gente tem que considerar que ele ainda não conhecia a máquina, digamos, o Estado norte-americano, né, de fato, porque ele não tinha sido presidente, claro. Mas dessa vez esse é um elemento diferenciador. Ele conhece a máquina, ele sabe, enfim, operar essa máquina, e os seus assessores, né, aqueles que trabalharam com eles, parte deles tinham trabalhado em outros governos republicanos. Inclusive, alguns deles, como Peter Navarro, tinham trabalhado no governo do próprio Ronald Reagan. Então, dentro do Partido Republicano também, nós tivemos um deslocamento daqueles que estavam no campo conservador tradicional, mais para a direita radical e também para a extrema-direita. Então, quando eles chegam no Trump, a primeira coisa que a gente pode pegar, que ele resgata, é exatamente essas figuras que lá atrás contribuíram também para pôr em movimento nos Estados Unidos, no período mais recente, essa agenda da extrema-direita e da direita radical. Outro ponto importante é que, quando a gente pensa a partir do Brasil, esses grupos eles foram sempre marginais, tanto em parte nos Estados Unidos, do ponto de vista do potencial eleitoral, quanto também no Brasil. Como no caso do Brasil, citamos o próprio Bolsonaro, sempre foi um político baixo clero, literalmente marginal na esfera política, né? Como digamos assim, um Pedro de Lara, digamos assim, de programas de auditório, que falava coisas absurdas e era absolutamente ignorado. No Brasil, é interessante quando a gente classifica alguns políticos como de conservador, né, ou de centro. Por exemplo, tem um governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que em 1989, quando ele se apresentou como candidato à presidência da República no Brasil, ele liderava um grupo chamado UDR, né?
União Democrática Ruralista, que defendia o quê? O armamento do campo para enfrentar qualquer tipo de conflito agrário no país. E também tinha ideias aí que são consideradas hoje ideias extremistas. E interessante que mais ele apoiou o Bolsonaro, né, foi um aliado de primeira hora do Bolsonaro e agora está tentando se colocar como um candidato político, a presidente, né? um candidato alternativo, enfim, ao próprio Bolsonaro, mas tentando arregimentar esse eleitorado que quer, enfim, um candidato com as bandeiras que o Bolsonaro defendia. Então, o Bolsonaro, ele de certa forma, ele recicla, ele e os assessores, eles reciclam um conjunto de ideias no Brasil que estão, de certa forma, difusas no senso comum. Então, por exemplo, a ideia de que todo político não presta, a ideia de que... A antipolítica. A antipolítica. E essa antipolítica eles faturam bem, porque o Bolsonaro nunca foi um político outsider, né? Ou seja, ele nunca... enfim, ele não tem base para apresentar como um político que ficou 28 anos praticamente na Câmara dos Deputados e 2 anos como vereador e depois colocou toda a sua família, agora inclusive o filho mais novo foi eleito vereador no estado, né, do sul do Brasil. Então ele sabe que o negócio da família Bolsonaro é a política. O negócio da família Bolsonaro, né, imóveis, embora eles tenham imóveis, lojas e coisas e tal, mas é tratar os mandatos como um negócio. Um negócio que, ou seja, que dali você pode, enfim, ir se reproduzindo até elegendo outros políticos. Quando eu digo negócio, eu não estou falando de negócios escusos, eu não estou adjetivando. Estou dizendo negócio, ou seja, você conceber... Apesar de haver muita coisa escusa por trás, né? O noticiário registra, né, algumas delas. E eu digo negócio como, ou seja, você não vai para apresentar um conjunto de projetos e tudo mais, mas você vai exatamente usar como plataforma para se fortalecer e conseguir abrir caminho para outros. E um negócio, né, de família que também não deixa de ser, né? Eu até faço algumas recomendações aí. Tem uma base de pesquisa na Universidade Federal do Paraná, do professor Ricardo Costa Oliveira, lá na Paraíba com o professor José Marciano Monteiro, que tem vários livros sobre isso e pesquisas também, e eu até recomendo, tem um livro Política como Negócio de Família, lá do José Marciano Monteiro, e tem deste que vos fala, que é Família e Política no caso do Rio Grande do Norte, também algumas pesquisas mostrando essas relações político-familiares no Senado da Redemocratização até 2022. Mas, professor, então, olhando agora para o cenário de a partir de 2024, olhando para frente, estamos observando, né, ao longo do tempo, sobretudo marcado por essas eleições de 2024 no Brasil, e vejam que o tema central dessa entrevista é a eleição do Donald Trump, mas o tempo inteiro nós fazemos relação com as questões ligadas ao Brasil, porque estão intrinsecamente ligadas. E aí eu te pergunto o seguinte, professor, é observável, nitidamente, que Bolsonaro vem sofrendo um processo de desgaste e descarte político por parte de setores mais à direita, da direita ao centro, que querem colocar candidaturas em 2026 à presidência da República, mas que querem mesmo assim permanecer, de certo modo, com o apoio dele. É o caso do Tarcísio, o Ronaldo Caiado e outros que vão surgindo, tentando colocar seu nome no cenário nacional, como Ratinho Júnior, entre outros também. E aí eu te pergunto o seguinte, o senhor acha que essa eleição do Trump pode mudar e reavivar Bolsonaro, ou mesmo, digamos assim, ressuscitá-lo desse processo de descarte que ele vinha sofrendo? O caso é que nós vamos ver isso, né, para valer em 2026, porque se compararmos com 2022 no Brasil, nós vemos que o Bolsonaro no poder, até então no poder, ele procurou desacreditar as urnas eletrônicas, lembrar que ele criou ele conseguiu colocar dentro da comissão do Tribunal Superior Eleitoral um militar, né? Eles chegaram a fazer até um relatório que ficaria ali com ambiguidades para dizer que a urna não funcionaria. O presidente do partido Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, que é o do PL, inclusive foi multado em 21 milhões de reais pelo Tribunal Superior Eleitoral por difundir mentiras e tudo mais, e que acabou depois recuando. E nós vimos, passadas nas eleições,
também ainda continuou essas afirmações falsas, né, sobre que a fraude, a possível fraude nas eleições. Então, tudo isso para tentar desacreditar, embora interessante porque ele só questionava o segundo turno das eleições, ele não questionava o primeiro, porque eles tinham sido, né, familiares dele foi eleito, deputados, o partido dele elegeu senadores, deputados e como tudo agora mais. Em 2024, com prefeitos eleitos aliados, né, e o próprio filho eleito vereador Ivanildo Camboriú não foi questionado. Né, não houve o questionamento. Agora, para 2026, nós temos sim razões para estarmos preocupados, porque em 2022, os Estados Unidos, o presidente Biden, jogou um papel importante para assegurar a democracia no Brasil, com a pressão diplomática, a pressão política, sem dúvida alguma. Né? Nós vimos a sequência, né, de manifestações vindo dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos não tolerariam um golpe, os Estados Unidos não endossaria um golpe, né, que caso viesse a ser, né, consumado pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores mais próximos. E 8 de janeiro de 2023, quando ocorre né, uma tentativa de golpe de Estado, né, no Brasil, nós vimos que depois aquilo foi antecedido por bloqueio de rodovias. Em 12 de dezembro, né, do ano 2022, eles atacaram o centro de Brasília, atacaram até mesmo a Polícia Federal, né, a sede da Polícia Federal no centro de Brasília. E véspera de Natal tentaram explodir um caminhão-tanque de combustível no aeroporto de Brasília, né? No aeroporto de Brasília. Por pouco isso não ocorreu. E tudo isso, depois quando foi vendo a sequência de armamentos foram presos, os acampamentos, os pseudo-acampamentos, porque aquilo estava articulado, né? Não foi um acampamento espontâneo na frente de quartéis pelo Brasil afora. Enfim, as imagens são aterradoras. Então, ali, se fosse o governo Trump, talvez tivéssemos tido, né, um outro destino do político do Brasil, né, em 2022. E em 2026, a extrema-direita, né, no ponto anterior que você tocou, Robson, é de que o Trump, desde que ele deixou a presidência, ele não parou. Né? Ele seguiu articulando, né? articulando isso com outros partidos de extrema-direita, na Espanha, em Portugal, na Hungria, no Brasil, no Chile, na Argentina, né? Em El Salvador, onde também a extrema-direita governa, nas Filipinas, né? Até mesmo, né, na Índia, de certa forma, que ela tem a extrema-direita. Então, o fato é que eles foram se organizando e hoje o vínculo entre eles é muito estreito. E nós não podemos descartar também que um dos apoiadores principais do Trump foi o Elon Musk, o dono de uma rede social importante, uma das principais redes sociais, e que ele tenta levar para essa rede social, né, ou melhor, fazer dessa rede social uma terra sem lei. E nós vimos recentemente o choque, né, com o Poder Judiciário brasileiro, autoridades, né, enfim, do Judiciário brasileiro, no caso, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, o fato é que em 2026, além do poderio do Estado norte-americano, que certamente vai jogar em favor dos seus candidatos, ele tende a instrumentalizar para isso, temos que saber até o quanto ele vai conseguir, mas o apoio pessoal dele já está assegurado, dele e dos seus principais assessores. Resta saber o que, enquanto nação e poder político, será feito do ponto de vista institucional, né? Se ele vai realmente bancar isso. Agora, isso seria suficiente, por exemplo, para pressionar e reverter votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal para isentar Bolsonaro dos seus crimes, né? Ainda tem outros aí por serem julgados e torná-lo elegível? Acho muito difícil, né? Acho que seria muito viralatismo de nossa parte baixar a cabeça para esse tipo de situação, né? Até esse momento, tudo leva a crer que não. Mas nós também não podemos descartar que a extrema-direita ela segue forte no Senado brasileiro e eles têm como horizonte tentar aumentar o número de senadores, né, dessa coalizão política para tentar no ano seguinte começar a fustigar o Supremo com possíveis processos de impeachment, de impedimento. Então já há projetos de lei que eles apresentaram em relação a isso, por exemplo, para mudar o fato de que sempre que eles apresentem que seja protocolado, né, um pedido, seja protocolado seja pedido de impeachment, enfim,
do presidente ou para a abertura do processo não depender mais de uma decisão monocrática do presidente do Senado ou da Câmara. Então eles vêm tentando de toda forma também modificar, né, enfim, a legislação, os ritos, né, alguns ritos, né, do Poder Legislativo brasileiro, federal, para tentar encaixar suas propostas. E o fato é que os ministros eles decidiram, né, a inelegibilidade do Tribunal Superior Eleitoral foi decidida também numa dada conjuntura, ou seja, de quem compõe o tribunal. Como ele muda, uma parte vai mudando a cada 2 anos, então nesse momento o tribunal é presidido pela Carmen Lúcia, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas nas eleições será presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é sempre quem preside o TSE, nós sabemos, e que foi indicado pelo Bolsonaro e que tem votado, né, fielmente com as pautas do Bolsonaro desde que foi nomeado. Será o André Nunes ou o Cássio? O Cássio, né? O Cássio Nunes, desculpe. Cássio Nunes. E aí, uma outra questão que nós podemos colocar, né, já próximo de começar a finalizarmos aqui a nossa entrevista com o professor Roberto Goulart, do Departamento do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, tratando do seguinte, né, apesar disso que nós estamos falando, né, pelo menos para a próxima legislatura, poderemos, né, a expectativa é essa, ter no Senado sendo presidido por Davi Alcolumbre e uma Câmara presidida pelo deputado Hugo Mota, deputado paraibano, né, onde talvez, né, essas questões não tenham andamento. Já numa próxima, né, dependendo de como ele chegue em 2026, a gente pode pensar nisso também. E aí eu te pergunto o seguinte, né, sobre uma questão que o senhor falou anteriormente, professor Roberto, que diz respeito às plataformas de redes e mídias digitais, que são empresas privadas de comunicação, como tais, têm seus próprios interesses. Mais explicitamente, o caso nós temos aí do X, o ex-Twitter, que estão por trás onde a desestabilização da democracia no mundo, ou a chegada da extrema-direita no mundo, né, você tem essa máquina de manipulação dessas plataformas, né? E me parece que um grande passo para que isso se amenizasse no Brasil, mas está difícil, seria que houvesse a regulamentação. O que é que o senhor pensa sobre isso? Elas realmente ajudam numa manipulação muito forte? Porque mentira e manipulação sempre existiu na face da terra e na política. Mas hoje nós temos isso em velocidade, em entrega, em escala industrial, de uma maneira personalizada, né? Que é a forma como essas plataformas trabalham está na mão de quase todos os brasileiros, formando opinião e influenciando fortemente no debate público. Sem dúvida nenhuma que nós temos aí as redes sociais hoje, como alguns, né, pesquisadoras destacam, seria uma segunda esfera pública, né? A gente tem essa esfera pública que conhecemos, o espaço público, né? Enfim, o nosso cotidiano, os diferentes espaços de discussão, de tomar decisão, mas também as redes sociais, elas não são inofensivas, isso já está demonstrado. Em 2018, nós vimos que uma jornalista da Folha de São Paulo, né, descobriu, enfim, um impulsionamento, né, a utilização das redes sociais para o impulsionamento de mensagens, ou seja, de difusão em massa de mensagens. Isso depois gerou, ela descobriu não em si, né, o mecanismo, mas ela descobriu como estava sendo utilizado em favor do então candidato Bolsonaro, e que depois isso se desdobrou também num debate no Brasil, não só, mas também contribuiu, que o Tribunal Superior Eleitoral então conseguiu dialogar de certa forma com as diferentes redes sociais e exigir delas o cumprimento da legislação brasileira. Então a retirada de material mentiroso, né, de material que fala fake news, né, do ar, a questão de reduzir, né, aqueles grupos que você pode, enfim, transmitir mensagem para 1.000, 2.000 pessoas né, enfim, em comunidades e tudo mais. Então elas, de certa forma, elas também foram denunciadas por um movimento chamado Sleep Giant, né, que é um movimento que monitora, né, como que o YouTube, o Facebook, as outras redes sociais, eles acabam, né, monetizando canais, né,
que são canais ou páginas que difundem ideias extremistas, né? Também eles não assumiram ainda um compromisso formal, mas eles vão, né, sempre, enfim, se esquivando de assumir sua responsabilidade, como quem diz, a gente só tem a plataforma, as pessoas são livres para se manifestar. E não é só em relação à política, nós sabemos que é em relação a suicídio, é em relação à violência contra crianças, em um conjunto de violência contra a mulher, é um conjunto, né, de ilegalidades que passam pela rede e que eles, né, não é uma deep web, ou seja, não é a internet que está fora, né, da legislação. Então, portanto, é muito tímida ainda, muito tímido, melhor dizendo, o compromisso das redes sociais com a democracia. Inclusive, entre outros, você mencionou 2 livros importantes aí, mas tem outros trabalhos, como por exemplo um livro chamado A Máquina do Caos, que mostra como que de fato opera, se funciona, né? Esses mecanismos, né, nas democracias. Então, eles são um desafio maior ainda hoje por conta da inteligência artificial. Então, ela cria uma camada a mais, né, de complexidade das redes sociais, porque você pode, por exemplo, numa eleição, nós sabemos gerar um áudio com a voz de qualquer pessoa, né, como se ela estivesse ali negociando uma propina, se ela estivesse cometendo alguma ilegalidade. Claro, não vai fazer uma inteligência artificial para elogiar o inimigo, né, ou o concorrente, né, o competidor, claro. Mas isso é um desafio muito grande. Por isso que a legislação eleitoral brasileira também tem conseguido se renovar mais rapidamente para, enfim, já prever a punição. Não pode ter uma série de coisas não podem serem feitas nas eleições, e se ficar constatado depois, pode cassar, né, a diplomação e, portanto, o mandato. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o professor Roberto Goulart Menezes, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, seja sempre bem-vindo, e eu deixo um momento final para suas reflexões, suas considerações em relação a reflexos da eleição de Donald Trump retornando ao poder nos Estados Unidos e os reflexos disso para as várias partes do mundo e também para os Estados Unidos e para o Brasil. O presidente Trump, se ele repetir o seu mandato, né, ou em linhas gerais o mandato, não o mandato todo, mas em linhas gerais, enfim, as diretrizes, né, que ele adotou na política externa de 2017 a 2021, eu acho que o primeiro ponto ele tende a seguir aquilo que é denominado de um interesse nacional seletivo. Ou seja, os Estados Unidos têm interesse em todo mundo, mas não é todos os temas que ele vai se envolver diretamente. E isso diz respeito diretamente ao caso da Ucrânia, né? Como se ele implementar o que ele disse na campanha, levar adiante de que a guerra é custosa para os Estados Unidos, de cerca de 200 bilhões de dólares, e, portanto, teria que ter, enfim, logo um acordo, ou, enfim, os Estados Unidos vão se retirar ou gradativamente ou de uma vez. E ele é bastante muito bem relacionado com o Vladimir Putin, né? E ele apoia, quando ele menciona isso, também ele dá a entender que ele teria a possibilidade de persuadi-lo, né? Enfim, o Putin, e também a Europa, os países da Europa, sobretudo aqueles muito mais dependentes da energia que vem da Rússia, querem também um fim logo da guerra, mas os Estados Unidos, também nós vimos que o governo Biden não facilitou nenhum tipo de acordo para o fim da guerra. Isso pode mudar. A conferir, né? O segundo, nós sabemos, é aumentar a pressão sobre a China, e a China, como ela vem estreitando seus laços com países latino-americanos, em especial o Brasil, que hoje a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil, certamente vai resvalar aqui também pressões, né, na nossa região, porque aí a questão do protecionismo econômico, comercial, né, que o Trump tende a retomar, não que o Biden abandonou, mas com mais ênfase. E o terceiro ponto que preocupa é o Oriente Médio, né, em relação à possibilidade de um apoio já incondicional. Israel já tem esse apoio dos Estados Unidos, mas que isso possa representar um endosso, né, da gestão Trump, por exemplo, a uma aventura militar contra o Irã. E então, no primeiro ano do governo Trump, tudo leva a crer que ele vai se concentrar nesses grandes temas, tá? Mas é claro que sem descuidar, por exemplo, da América Latina,
E na América Latina, eu acho que ele tende a trabalhar, né, através, eu vi recentemente uma matéria muito boa sobre a agência, né, de ajuda, de cooperação dos Estados Unidos, chama USAID, né, United States Aid, a sigla fica então USAID, que é tentar direcionar recursos ou ações e projetos exatamente para fortalecer essa linha da direita radical, da extrema-direita na América Latina. A matéria não dizia bem quase um apoio assim, think tanks na América Latina, né? Sim, já temos esse, é um ponto importante, que lá nos anos 80, quando eu mencionei, o Luiz Maida também discute, analisa isso, que é essa difusão de think tanks, né, essas usinas de ideias, como são chamadas, que tem muitas no Brasil, né, mas não de direita apenas, mas sobretudo as libertarianas, aquelas que o Trump, enfim, o projeto que deve orientar o seu governo é o projeto 2025, que é de tentar reestruturar completamente o Estado norte-americano e tentar, é claro, levar essas ideias para os organismos multilaterais e também através da sua diplomacia diretamente para tentar influenciar em diferentes partes do mundo. Muito obrigado, professor Roberto Goulart, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, no nosso Espaço Cidadão. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de conversar contigo, Robson, no seu programa e também, enfim, cumprimentar toda a sua audiência. Obrigado, professor. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.